Essa história começa em um portal. Um homem pede para verificarem os suprimentos e todos ficarem em posição. O outro cara fala que muitas pessoas estão chegando, mas seu companheiro diz que estão com a seita do tigre e que os ataques com a participação dela costumam ter 0 baixas. Enquanto isso, um homem ouvia atentamente essa conversa. Ele reflete que a seita do tigre voador não escolhe seus membros baseada na classe e, se fosse o caso, não estaria ali. 5 anos após o dia do despertar, as skills de todos foram decididas com base em seu destino fundamental, algo inato que depende do dia e da hora do nascimento de cada pessoa. Logo após, alguém o chama perguntando se ele pertence à seita do tigre voador, pois acreditava que estavam na mesma equipe. Aquela era a sua primeira vez participando de uma missão de aniquilação e ele estava muito nervoso. O protagonista surpreso se pergunta do motivo do outro cara tá falando com ele, e se por acaso seria um novato. Em seguida, um outro homem chama por aquele rapaz. Ele pede para ele tomar cuidado com aquele homem, pois ele se chama Seu. E ao ouvir isso, o jovem fica surpreso. Enquanto isso, o protagonista continuava a mexer em sua bolsa, pensando que isso já era o esperado, pois vários rumores ruins se espalharam por causa do seu poder. Logo após, o rapaz abre a janela do seu sistema. Ele tem uma habilidade que o permite roubar o destino de um morto, e muitos dos seus antigos colegas de equipe acabaram feridos por causa dela. As classes de destino são divididas em 5 e a dele é a mais baixa entre as baixas, o que significa estar significativamente no fundo do poço. Em outras palavras, ele não é forte o suficiente para matar outro desperto e diversas condições precisam ser cumpridas para que ele possa usar o seu poder. Mesmo com tudo isso, ele nunca chegou a matar e nem sequer roubar uma pessoa já falecida. Depois disso, o rapaz se recompõe perguntando do motivo de estar tão irritado. Logo após, uma garota aparece questionando o motivo de ele estar ali sozinho. Aparentemente vai ter um jantar após a missão de aniquilação e ela pergunta se ele pretende ir. O outro rapaz comenta que o protagonista não teve presente da última vez e por isso deve comparecer dessa vez. Porém, o protagonista ignora os dois, afirmando que não irá por estar com preguiça e pensando que mesmo que fosse, seria tratado como um lixo por membros de outras seitas. A outra garota fala que até faltou a sua excursão escolar para ir àquele lugar e pergunta se ele não vai por causa daqueles idiotas que o temem. Mas o protagonista pergunta se ela sabe que ele é 10 anos mais velho. Contudo, a jovem responde que ainda assim ele é mais fraco do que ela. Depois disso, o Jang se aproxima de Seu, dizendo que já que estarão lá, ele também deve ir. Mas em seguida, alguém chama pelo rapaz. O homem se chama Kang e diz entender o desejo dele de sair com o jovem, mas a missão está prestes a começar e por isso ele deve voltar para a sua posição. Os dois começam a se afastar e Jang pede para Seo prometer que irá ir na festa do jantar. E o protagonista, todo sem jeito, responde que irá pensar no caso. Depois disso, Kang pede para Seo tomar cuidado e este responde que os grupos na frente são os que estão em perigo e o motivo pelo qual ficará atrás. Porém, Kang afirma que ainda está preocupado, pois Seo não está perto dele, e o protagonista agradece mesmo assim. Cena seguinte, os dois se afastam e Seo pensa que gostaria de poder lutar ao lado dele também. O tempo passa novamente e uma voz anuncia que a missão especial de aniquilação do reino demoníaco vai começar, pedindo que cumpram os deveres dados aos seus grupos. Várias pessoas estavam reunidas em um local. Elas olhavam para um portal que estava em sua frente. O Seo, enquanto isso, estava concentrado, pensando em apenas cuidar dos demônios restantes na retaguarda e assim tudo deveria ocorrer bem se não prejudicasse a seita. Logo após, ele entra no portal. O homem informa que monstros de alto nível apareceram em massa e que os líderes devem assumir suas posições. A batalha começa em questão de segundos e aquelas criaturas avançam em direção dos jogadores. Um dos líderes avisa que um grupo de monstros está sendo invocado, pedindo para que as pessoas da retaguarda se preparem para o combate. O monstro logo após solta um rugido. Seo, enquanto isso, parece estar com medo. À sua frente havia alguns monstros. Eles começam a observar o jovem, porém ele não tem misericórdia e os ataca. Pensando que havia mais monstros do que esperava e estava bem no fundo do lugar, o que dificultaria a respiração devido à energia demoníaca. Enquanto considera a necessidade de sair logo dali, um monstro aparece atrás dele. A criatura ataca Seo por trás. Quando o rapaz cai, vários monstros se aproximam dele também. O Seo, enquanto isso, parecia já ter aceitado sua morte.
Mas no mesmo instante alguém aparece no lugar. A garota chega toda estilosa, mostrando sua magia e vixe, rapaz, apaixonei. O protagonista fica surpreso, pois a garota também cuidava do pessoal que estava atrás. Ele tenta se aproximar da garota para poder agradecer. A garota se chama Shin e acena de volta pro seu. Nesse momento, algo começa a desmoronar. Enquanto isso, a mulher já tinha percebido. Um dos jogadores pergunta se ainda faltava muito para chegarem ao chefe. E no mesmo instante, um monstro gigante aparece ali. A outra líder então pede para os caçadores de fogo irem para frente. Aquele monstro começa a observar o seu alvo. Mas de repente, rapaz, alguém dá um golpe nele. Derrotando o monstrengo facilmente. Vixe, esse aí apareceu só pra ser igual figurante, viu? As pessoas que viam a batalha ficam surpresas, porque não estavam acreditando que aquele monstro foi derrotado tão facilmente. Em seguida, uma garota desconhecida surge no lugar. E para a surpresa de todos, pergunta onde estava seu. Porém, o protagonista no meio daquela confusão não estava entendendo nada, perguntando o que era aquilo. Aquela mulher acabou de matar o chefe sozinha e além disso quer saber o motivo de estar o procurando. Em seguida a garota puxa uma espada. Depois disso fecha os olhos. E rapaz acerta a multidão com sua lâmina. A galera toda que tava ali já tinha ido de base. O protagonista vendo isso fica chocado. A garota fala que vai simplesmente matar todos achando que Seo está entre eles. Ela pergunta mais uma vez onde estava o protagonista, que enquanto isso estava vendo tudo de longe pensando que deveria checar com a detecção de destino. O protagonista ativa sua habilidade começando a analisar as estatísticas da garota que tinha o nível divino. Não só isso, como rapaz, ela era de nível primário e o garoto pensa que nunca tinha visto uma classe como essa. O que significa que a garota tem um poder de regressão e ela provavelmente tem alguma informação sobre o protagonista no futuro. Em seguida o garoto desce da árvore, mas Shin pede para ele ficar parado. Aproximando-se da garota do futuro, Shin pergunta quem é ela. A garota do futuro então pergunta a Shin se ela é Seo. Shin responde que aquele cara é membro da sua seita e por isso pode conversar com ela. Ouvindo isso, a mulher fala que tá tudo bem. Logo depois faz um corte com sua lâmina, falando que vai simplesmente matar todos eles, supondo que Seo esteja no meio. Porém, rapaz, Shin fala que nunca iria perdoar, usando sua lâmina para atacar a garota do futuro. Cena seguinte vai pro protagonista que pensa que é ele quem aquela mulher está procurando, supondo que deve se apressar antes que fosse tarde demais. Irritada, a garota do futuro pede para Shin a deixar em paz. Os outros jogadores começam a correr desesperados por suas vidas. Enquanto isso, rapaz, aquela batalha de Shin contra a garota do futuro continua. A garota do futuro fala que irá deixar os outros viverem se simplesmente entregasse o protagonista. Porém, é óbvio que Shin fala que não vai deixar que derrote nenhum dos membros da sua seita. Novamente, ela recebe um ataque da garota do futuro, colidindo na parede, ficando aparentemente ferida com um ataque. A garota do futuro estava prestes a disparar o seu golpe final, porém ela dispara o ataque na outra pessoa que estava ao lado, avançando na direção dele. O homem fica surpreso com o que aconteceu, porque simplesmente teve o seu braço deslocado. No mesmo instante, Jang aparece no local acertando um ataque na garota. Porém, rapaz, ela consegue segurar o ataque com a mão, falando que o garoto tá atrapalhando e enquanto isso outros jogadores se perguntavam do que ele estava fazendo, percebendo que também tem uma barreira naquele local. A cena volta pro protagonista que pensa que realmente precisava sair dali. E a garota do futuro enquanto isso se perguntava de onde estava o protagonista, que pensa que estava quase conseguindo sair daquele lugar. E finalmente consegue quebrar o tronco, conseguindo sair com sucesso daquela árvore. No mesmo instante ele cai no chão, olhando pra frente fica sem acreditar no que via, percebendo que tinha vários jogadores na frente daquela garota do futuro. O garoto ainda assim permanece em silêncio, pensando que simplesmente chegou tarde demais, supondo que poderia ter terminado só com ele morto naquela situação. Tudo isso foi por causa de uma mera classe insetoide. A garota fala que tá prestes a dar o último golpe, falando que ele deve ser o seu. Mas no mesmo instante, várias vinhas aparecem ali. Hashi então aparece no lugar pedindo para a garota não se atrever, ordenando que não tocasse em um membro da sua seita. Em meio àquela situação, a garota do futuro declara não compreender algo, pois se ao menos tivesse o dado protagonista teria salvado várias vidas. Em seguida, o viajante do tempo desfere um ataque em Shin, que completamente ferida afirma ser o dever do líder de uma seita proteger os seus membros. Nesse instante, uma explosão ocorre. O sistema informa que a barreira foi desfeita e enquanto isso o protagonista apenas observava. Com lágrimas no rosto, o jovem afirma que
que certamente será morto. Definitivamente não pode vencer aquela mulher, então provavelmente será derrotado, pois ela estava ali com o objetivo de eliminá-lo, sendo ele o alvo principal desde o início. Se perguntando do motivo de alguém como Shin precisasse ser morta. Nesse momento, uma janela do sistema surge informando que está verificando os mortos na área e perguntando se o usuário usará seu poder de roubo do destino. Com lágrimas no rosto, nosso herói se recompõe e começa a usar sua habilidade. O sistema informa que karma será acumulado ao utilizar tal poder, mencionando a existência de mais de 400 mortos na área e pergunta quem o protagonista roubará o destino. E observando a situação, Seo não parece contente. Surpreendentemente, o rapaz declara que vai usar todos os mortos. O sistema inicia a verificação de destinos possíveis de roubo e o protagonista reflete que tudo aquilo é consequência por ser um ser humano de grau insetoide. O jovem se pergunta de quantas pessoas morreram devido a isso. Ainda assim, estavam certos, pois eles foram mortos por sua causa. Seu próprio destino havia ceifado a vida de todos ao seu redor. Nesse momento, alguém comenta que o garoto possui um destino interessante e o sistema anuncia que o usuário adquiriu a habilidade método da folha da árvore. A cena retorna para a garota do futuro, que exige que o rapaz simplesmente morra e o sistema informa que o protagonista roubou o destino de 421 pessoas. Imediatamente, o nosso herói desfere um ataque contra a adversária, acusando-a pela situação. A mulher se surpreende com o golpe recebido. Contudo, ainda não foi o suficiente para poder derrotá-la. Em meio àquela situação, Seo pensa que não pode permitir que as coisas terminem assim. Por isso, o jovem se vingará daquela mulher antes de sucumbir. O protagonista começa a utilizar múltiplas habilidades simultaneamente, acertando mais um golpe na garota que por pouco consegue se defender. Ainda assim, nosso herói continua a invocar diversas habilidades. A batalha prossegue com intensidade. O rapaz então salta preparando outro ataque com sua lâmina. Seo, em meio àquela situação, percebe que a garota estava com uma brecha. No entanto, a garota do futuro olha para cima preparando outro ataque, invocando uma habilidade de gelo, querendo atingir o nosso herói. Esse aparentemente recebe o golpe em cheio. Após isso, o jovem cai no chão. Frustrado, o herói pensa que mesmo possuindo muitas habilidades, ainda não sabe como utilizá-las da maneira certa. Felizmente, algumas se ativam automaticamente, contudo o rapaz não consegue tirar pleno proveito delas devido às limitações do seu corpo ou da arma. Mesmo após roubar o destino de 421 pessoas, o protagonista ainda não consegue se vingar adequadamente. Enquanto isso, a garota persiste em disparar seus golpes de gelo. Seo reflete que se compreendesse o funcionamento de suas habilidades, a situação seria muito melhor, onde poderia até mesmo resolvê-la facilmente. Porém, rapaz, ele viu que tem uma habilidade que ele compreende bem. Mas no mesmo instante, ele é atingido por um ataque de gelo. Ele, porém, tenta remover o gelo rapidamente. A garota do futuro se aproxima do protagonista, afirmando que aquilo não faz sentido, pois ele estava destinado à morte. Logo em seguida, a garota remove o gelo do seu pé, pensando que já queria aquela habilidade há muitos anos. E se for essa habilidade, o protagonista compreenderá muito bem. Imediatamente, o rapaz invoca vinhas que atingem a garota. Ela, no entanto, consegue defender, rapaz, os ataques tudo de uma vez. A garota do futuro pensa que antes acreditava que o rapaz fosse apenas um espadachim, mas agora percebe que ele entende muito bem de feitiços. Porém, essa quantidade de magia ainda não era o bastante. Isso significa que seria muito difícil para Seo continuar usando tantos feitiços por muito tempo. No mesmo instante, nosso herói aparece atrás da garota do futuro, enquanto segurava aquela estaca de gelo. Em questão de segundos, o protagonista consegue acertá-la por trás. Aparentemente, a garota do futuro foi derrotada. Observando a situação, nosso herói dá um sorriso, pensando que a matou e conseguiu sua vingança. Então o rapaz, vixe, caiu contente no chão, acreditando que finalmente conseguiu matá-la. Cuspindo sangue, ele pensa que finalmente tudo havia acabado. Porém, rapaz, o sistema avisa que a habilidade de regeneração tinha sido ativada, mas ele simplesmente pediu para cancelar a habilidade, se perguntando sobre qual era o motivo de ter que usá-la, porque nada mudaria de qualquer forma. Em seguida, um flashback aparece mostrando o protagonista quando era criança. Vozes em sua cabeça diziam que seu destino era cheio de dificuldades e que perderia seus pais mais cedo e sua vida seria repleta de coisas ruins. Vixe, mas esse protagonista só passa por coisa ruim, hein? Vixe. Porém, rapaz, foi exatamente como as vozes disseram, pois o rapaz perdeu seus pais antes mesmo de amadurecer. Conforme se envolvia em diversos acidentes, todos ao seu redor sofriam coisas parecidas. Por causa disso, ele estava destinado a ser fraco e totalmente azarado. Nossa, mas eu tô começando a ter dó desse cara, hein? Mesmo assim, aquelas pessoas de antes o aceitaram.
Porém, não adiantou de nada porque eles ainda foram mortos por causa dele. Se a menos tivesse procurado a garota do futuro antes, ele teria sido o único a morrer, mas agora já era tarde demais. Se tivesse pelo menos uma habilidade que pudesse voltar no tempo, poderia resolver essa situação. Mas no mesmo instante, o Seu percebe algo porque havia conseguido uma habilidade da garota do futuro com o qual poderia retornar ao passado mantendo suas memórias. Sem perder tempo, o protagonista usa sua habilidade de roubo, pensando que realmente não sabe quanto tempo vai voltar no passado. E mesmo que signifique encontrar a garota do futuro logo de cara, ele aceitará, começando a usar sua habilidade de voltar no tempo. Assim, o tempo acaba retrocedendo. Nosso herói já estava em outro lugar. Aparentemente, realmente voltou no tempo. Naquele exato momento, o jovem estava em um quarto. Logo depois, alguém bate na porta, dizendo que estava ali para ler o seu horóscopo. Ouvindo isso, Seo fica surpreso. Suas mãos começam a tremer. Porém, isso parecia ser de felicidade, pensando que finalmente havia voltado no tempo. Em seguida, o homem que acompanhava Shin comenta que eles finalmente estão em seu primeiro encontro e que estava esperando para ver o quão compatíveis são. O protagonista começa a observar Shin, percebendo que ela não estava usando sua máscara, imaginando que realmente está de volta no tempo em que Shin não está morta e nem sequer perdeu seus olhos, concluindo que não vai deixar as coisas acontecerem daquela forma novamente. Seo, observando Shin, pensa que ela parecia desconfortável, lembrando que ela havia mencionado que se envolveu com um homem estranho antes e ele decide que precisa avisá-la sobre isso antecipadamente. Depois disso, Seo pede para ver a compatibilidade deles. O horóscopo mostra que ele é do tipo ouro e a jovem é do tipo madeira. Aquele tipo de talismã é chamado de ouro cortando a madeira. Isso indica que a compatibilidade é terrível, onde simbolicamente um machado cortaria a árvore. Ouvindo isso, Shin fica surpresa. Ela comenta que não sabia que a compatibilidade deles era tão ruim ou o que fazer a respeito. Ao ouvir isso, o acompanhante de Shin fica irritado, perguntando se aquilo é uma brincadeira e o que Seo estava pensando que estava fazendo. Ele pergunta onde está o dono do local e o protagonista responde que está no balcão. Logo depois, o homem pede para Shin não acreditar em Seo, dizendo que ela vai se arrepender disso e que se achava que iria encontrar um cara incrível como ele, estava totalmente enganada. O Shin responde que não tem nenhuma intenção de encontrá-lo, afirmando que a saída é pelo outro lado. Logo após, aquele idiota sai do local, falando que é melhor ela não voltar a procurá-lo. Em seguida, Shin comenta que pensava que lugares como aqueles mencionassem apenas as coisas boas da vida, e o protagonista pensa que normalmente esse é o caso. Shin então fala que o protagonista parece ser bom nisso e pergunta se pode ter uma leitura da sorte. No mesmo instante, um brilho começa a tomar conta do lugar. Rapaz, aquele sistema de antes apareceu, informando que os seus status estão sendo calculados com base em seu destino. Enquanto isso, Seo pensa que, embora ele estivesse esperando por tudo isso, não achava que pudesse fazer muita coisa sobre aquela dor de cabeça. Logo após, Shin pede para o protagonista se esconder debaixo da mesa. Seo reflete que em sua vida passada a jovem também o havia protegido. Contudo, o rapaz não pode permitir que isso aconteça novamente, pois deseja mudar o futuro. Em questão de segundos, aquele tremor desaparece. O Shin comenta que o barulho de antes foi muito estranho. Rapidamente, o protagonista começa a sair do local, pensando que seria melhor não se envolver com a garota. O rapaz então chega em uma cozinha, esperando encontrar algo útil para que pudesse usar. Em seguida, encontra o que procurava. Novamente, a Shin aparece perguntando para onde Seo estava indo, porque precisavam sair desse lugar. Ela começa a levar Seo para outro local, mas o jovem pede para a garota esperar. No mesmo instante, os dois ouvem um grito. Um homem desesperado surge correndo, gritando que há um monstro no local. E logo em seguida, a criatura morde o joelho do homem. A Shin pede para esperarem, pois não pode ajudar um homem naquela situação. Rapidamente, o protagonista saca uma lâmina, atacando o monstro que estava em sua frente. Ele já esperava que aqueles monstros fossem aparecer, porque eram vermes gigantescos. Em seguida, o Seo pede para todos se abaixarem enquanto ele ataca as criaturas, pensando que aquele era o último. Mas logo em seguida, houve alguém pedindo ajuda, indicando que havia mais um monstro naquela direção. O protagonista diz que se não quisessem morrer, devem se segurar em algo, pois aqueles insetos não são tão fortes. Ao olhar, o protagonista fica surpreso com o que vê. Aparentemente, Shin havia pegado um extintor de incêndio. Ela comenta que eles realmente não são tão fortes quanto parecem, pois também conseguiram
conseguiu derrotar um deles. O protagonista fica surpreso, achando que é engraçado ver alguém capaz de matar dragões ficar tão feliz com algo tão simples, avisando que as escadas agora estão livres e que devem descer antes que mais monstros como aqueles aparecessem. O grupo então começa a seguir as instruções do nosso herói, e o rapaz pensa que enquanto tem a chance precisa coletar as pérolas espirituais. E embora fossem de qualidade inferior, era muito mais do que ele esperava. Logo depois, Shin pergunta se Seo não vai descer também. O jovem pergunta porque ela ainda não estava evacuando, mas Shin diz que não pode deixá-lo sozinho, e o protagonista questiona sua preocupação com alguém que ela acabou de conhecer. Shin então afirma e Seo pergunta se ela faria isso mesmo sem saber o que pode acontecer, pensando que Shin ainda é a mesma de antes e por isso precisa contar a verdade para ela. Após isso, ele chama a garota, porque precisava contar algo para ela, que pergunta sobre o que era. O Seo revela que o nome dela é Shin e que ela é do grau draconiano terciário, e a garota confusa pergunta do que ele estava falando, e o Seo continua dizendo que o atributo dela é de madeira e que possui uma habilidade chamada Método da Folha da Árvore. Surpresa, a Shin percebe que a janela do seu sistema também foi aberta, e não apenas isso, mas que realmente possui uma habilidade chamada Método da Folha da Árvore. Em seguida, o Seo pergunta se ela se lembra do anúncio que ouviram na sala anteriormente, pois parece que todos ganharam superpoderes, pensando que já despertaram e não deveriam morrer contanto que não encontrassem aquilo. O que seria esse aquilo? Em seguida, o rapaz diz para descerem rapidamente. Enquanto desciam as escadas, Shin pergunta que destino o protagonista tem, que responde que seria melhor se não compartilhassem suas janelas de destino um com o outro, pois os outros poderiam ouvir o que estavam falando. A janela de sistema de Seo é a mesma de 5 anos atrás e não parece ter mantido as habilidades que ele roubou antes de sua regressão no tempo. Porém, rapaz, tem uma diferença, porque ele acumulou uma grande quantidade de karma e provavelmente como resultado de ter roubado o destino de 421 pessoas. O karma aumenta quando grandes crimes são cometidos ou quando a habilidade de um usuário específico é utilizada. Mas quando se acumula muito karma, o alvo ultrapassa uma fronteira determinada. Cena seguinte vai pro protagonista, que reflete que todos que ultrapassarem a fronteira irão sofrer. Logo em seguida, Shin diz que havia alguém naquele local. No corredor tem uma pessoa aparentemente enfaixada. Shin sugere que deveriam o retirar dali, mas o protagonista pede para esperar. No mesmo instante, aquela lagarta de antes surge novamente. Porém, rapaz, o protagonista já esperava por isso e acerta um golpe na criatura, comentando que já está tranquilo, pois agora há apenas um monstro. O rapaz pensa que a forma mais fácil de verificar se aquelas pessoas estão vivas é usando sua habilidade. Então, o sistema avisa que a habilidade foi ativada, indicando que o número de pessoas falecidas nas proximidades era uma só. Concluindo que o indivíduo enfaixado realmente já foi de base, e Seo reflete que ele parecia ter uma habilidade razoável e se tivesse despertado seus poderes poderia ter sobrevivido. E já que a habilidade é até que interessante, o protagonista decide adquiri-la, conseguindo uma habilidade de manipulação das chamas, pensando que é perfeita pois precisava de algo assim. Logo depois, a Shin começa a correr novamente, dizendo que há algo mais pra frente. E enquanto isso, um homem estava derrotando uma lagarta. Ele comentava que era algo muito fácil, pois se tratava de apenas um mero tutorial, pedindo para que o deixassem enfrentar o chefe em breve. Em seguida, o homem olha para o lado. Surpreso, percebe que tinha outros sobreviventes além dele, se perguntando se são personagens que se juntarão a ele. Se apresentando, ele fala que se chama Gojun e afirma ser um prazer conhecê-los. O Seo pensa que aquele sujeito também iniciou seu tutorial ali, e em seguida se apresenta dizendo seu nome. Logo depois, Gojun pergunta qual era o nome da heroína que estava ao lado de Seo, e a garota, surpresa por ser chamada assim, responde que se chama Shin. Cena seguinte, o Gojun fala que vai se lembrar do nome deles, e agora que o evento da aliança terminou, algo deve começar em breve, e Shin pergunta sobre o que ele estava falando. O Gojun responde que a maioria das introduções de jogos seguem uma certa fórmula. Seo, ao ver as estatísticas de Gojun, percebe que ele possui uma classe divina primária e que pensa que em breve ele se tornará o líder de uma das 5 grandes seitas. Contudo, o protagonista não acredita que Gojun seja capaz disso tão cedo, já que acabou de despertar os seus poderes. Em seguida, Gojun explica que geralmente ou derrota um chefe com aliados ou se ganha um forte aliado no meio da batalha, ou talvez um despertar ocorra graças ao sacrifício de um mero aliado.
Nesse momento, os três ouvem um barulho. E rapaz, tinha mais um homem no local, viu, pedindo socorro, pois estava cercado por vários monstros. No mesmo instante, um verme gigante surge ali, encurralando o pobre homem. Em seguida, ele já tinha sido morto. O Gojun comenta que aquele parece ser o chefão do prólogo que eles precisavam derrotar. Shin, no entanto, pergunta se eles realmente querem matar aquele monstro, questionando se isso precisa acontecer. Mas o protagonista não estava pensando nisso e já havia avançado contra aquele monstro, acertando ele com seu golpe de chamas. O Gojun pergunta se Seo acha que consegue derrotá-lo, mas o rapaz responde que não, porque naquele momento eles não conseguiriam matar aquela criatura. Por enquanto, ele havia apenas jogado um pouco de fogo nela. No mesmo instante, um monstro consegue escapar das chamas. O protagonista pede para os outros correrem. Ele continua a lançar o fogo no monstro, pensando que a criatura já havia percebido que seus ataques não surtiam muito efeito. Os três então continuam a correr. E rapaz, acontece uma explosão logo em seguida. A Shin estava toda desorientada, chamando pelo protagonista, pedindo para ele ir naquela direção. Contudo, Gojun pede para ela não parar, e enquanto isso, nosso herói estava de frente para a criatura, prestes a ser atacado por ela. Porém, o monstro acaba olhando para o outro lado. O Seo, jogando fogo na cara dela, diz que deveria estar olhando para ele, pensando que, considerando como as coisas se desenrolaram, terá que ganhar tempo. Os dois já haviam partido e Gojun diz que não se esquecerá do sacrifício de Seo, pedindo para ele esperar, pois definitivamente retornará. No meio daquela situação, Seo pensa que só precisa aguentar até a agência de proteção do destino chegar. Ainda assim, não esperava conseguir causar tão pouco dano. Em seguida, o monstro inicia outro ataque. O Seo percebe que a boca do monstro estava aberta, acertando mais um golpe na criatura. O golpe parece ter surtido algum efeito. Porém, rapaz, o monstro se levanta de novo. No mesmo instante, alguém joga um pedaço de madeira nele. É revelado que era Shin, que havia retornado pedindo para o protagonista fugir. Em seguida, mais daqueles vermes aparecem, começando a avançar contra Shin. Em meio àquela situação, o Seo pede para ela usar o método de sua habilidade. Porém, a Shin diz que precisa de plantas, mas o protagonista responde que tem certeza que também funcionará com madeira. Ao ouvir isso, ela fica surpresa e tenta usar sua habilidade, que para sua surpresa simplesmente funcionou. Os dois, vendo o que aconteceu, ficam surpresos. Em seguida, a Shin fala para saírem logo daquele lugar. Porém, rapaz, eles já ficam surpresos com o que tinha visto ali. E mais lagartos surgem no local. A Shin cai no chão desesperada, pensando que suas chances de saírem vivos dali haviam acabado, lamentando por ter ido até ali para salvar o protagonista. Então o rapaz responde que as árvores dão a vida às chamas. O protagonista, surpreendentemente, começa a usar sua habilidade de chama nas árvores, e o fogo rapidamente se espalha pelo local. O Seo reflete que suas habilidades são baseadas em seus destinos, concluindo que as árvores realmente alimentam as chamas. Em seguida, o sistema informa que o protagonista derrotou o verme enorme de grau primário, começando a calcular suas conquistas, e no mesmo instante, nosso herói cai do chão. O rapaz assegura que está tudo bem e o sistema avisa que ele recebeu recompensas extras por derrotar um oponente mais forte. Cena seguinte, o tempo se passa e os dois finalmente conseguiram sair daquele lugar. A Shin, contente, diz que finalmente podem deixar o local, mas ao abrir a porta ela se surpreende com o que vê, perguntando-se de onde estavam. Em seguida, os ferimentos deles começam a se curar e Shin comenta que aquele edifício de antes ficava definitivamente no meio da cidade. Seo, olhando adiante, percebe um item que pensa que não esperava que o primeiro andar também tivesse conectado àquele novo local. Aquele item específico era um totem capaz de oferecer cura para as outras pessoas. No mesmo instante, algo começa a brilhar atrás dos dois. A Shin pergunta o que devem fazer e Seo sugere que devem descansar, pois pelo menos não há monstros ali. Em seguida, o outro rapaz surge, perguntando como eles conseguiram sobreviver. A Shin, ao perceber quem era, fica visivelmente irritada. É revelado que era Gojun, que fala que é estranho a heroína Shin ter abandonado ele antes. Porém, Shin retruca que ele é como um vilão coadjuvante que trai o seu amigo. Ao ouvir isso, Gojun fica surpreso, falando que definitivamente não faz sentido, porque não pode ser um vilão. Observando a situação, o protagonista pensa que Gojun tá muito pior do que antes e diz que eles devem sair dali logo. Mas logo em seguida, mais pessoas surgem no local se perguntando de onde estavam. Rapidamente, os seus ferimentos começam a ser curados. Algumas pessoas olham para os seus celulares, percebendo que o sinal desapareceu de repente. Uma confusão começa no local e uma pessoa surge em um pódio. A pessoa anuncia que todos os indivíduos daquela área já estão presentes.
Se apresentando, fala que seu nome é Navy e que pertence ao escritório filial central da Agência de Proteção do Destino, informando que de agora em diante pretende realizar algumas ações. A primeira delas será gerenciar todos os presentes. Enquanto isso, as pessoas continuam a ouvir a explicação. Contudo, não aceitam ela passivamente, argumentando que é basicamente um sequestro e pedindo para serem liberadas imediatamente. O CEO pensa que esse é o verdadeiro começo e em sua vida passada ele era um perdedor. Porém, dessa vez vai ser diferente porque vai crescer e ficar mais forte do que antes. As pessoas presentes não entendiam nada, perguntando o que era a Agência de Proteção de Destinos. A Navy explica que eles trabalhavam para proteger os cidadãos do desastre que surgirá algum dia. Porém, é óbvio que os cidadãos não concordam, exigindo serem liberados imediatamente. O representante da agência tenta explicar a situação mundial, mas as pessoas não demonstram interesse. Enquanto isso, Gojun permanece ouvindo em silêncio. E rapaz, pede para todo mundo ficar quieto, chamando todos eles de figurante. Questionando se não percebem que aquela oportunidade é especial e o protagonista pensa que Gojun é o mesmo de sempre, mas que dessa vez ele não está errado, pois ser escolhido para estar ali já era basicamente um grande privilégio. Em seguida, a Navy diz que acha que seria mais rápido mostrar a eles o que estava acontecendo lá fora. Mostrando algumas imagens, ela explica que são transmissões ao vivo da cidade de Seul. Em toda a nação, um outro espaço chamado Reino Demoníaco acabou surgindo. Com o passar do tempo, monstros aparecem nesse reino e a Agência de Proteção do Destino havia previsto que isso já ia acontecer. Com isso, eles acabaram despertando habilidades antes de todos os outros, começando a se preparar para aquele dia específico. Em um mundo caótico, eles precisam de muitas pessoas mais despertas e por isso convocaram os indivíduos acreditando que têm um potencial acima dos não despertados. Porém, eles não vão estar sozinhos porque a agência vai ajudá-los a despertar e ficarem mais fortes sobre a sua gestão, onde poderão sair quando quiserem depois. Porém, devem decidir após verificar qual é sua habilidade primeiro e assim poderão mudar de ideia se desejarem. No mesmo instante, uma tela do sistema aparece para todos os presentes. Enquanto isso, Seu pensa que queria verificar o destino de Navy, mas o rosto dela está coberto por uma máscara. Navy então explica que eles devem ter visto suas habilidades e podem considerá-las como o que chamam de poderes sobrenaturais ou até mesmo magia, mencionando que aqueles que despertaram usam essas habilidades para caçar criaturas. Também invadem o reino demoníaco para eliminar ameaças, mas esse é um trabalho muito perigoso, concluindo que nesse processo podem acabar sendo mortos. O mesmo acontecerá durante o processo do treinamento deles. Porém, rapaz, se alguém quiser evitar aquele perigo, deve renunciar às suas habilidades, pois uma pessoa sem vontade de lutar não precisa delas. Com isso, fala que vai dar 1 hora para eles pensarem. Por isso, devem descansar no segundo andar e manuais também foram distribuídos e deveriam lê-los, pois depois de 1 hora, aqueles que decidem ficar poderão retornar ali. Aqueles que decidirem partir poderão sair pela saída do terceiro andar e, como mencionou antes, uma vez que saírem não poderão voltar nem ver sequer a sua janela do destino. Depois de toda aquela conversa chata, Navy finalmente termina de falar tudo o que tinha a dizer. O tempo se passa novamente e a garota fala que considerará que aqueles que permaneceram no local querem participar do treinamento. Logo depois, uma porta se abre e Navy informa que aquele é o primeiro portão. O protagonista, enquanto isso, estava sentado ao lado de outras pessoas. A garota da máscara explica que, no máximo, 3 pessoas podem entrar e, se tiverem sucesso na incursão, ao retornarem pelo portão, acabarão no mesmo lugar. Cada sala tem um método diferente de conclusão que pode ser verificado quando estiverem lá dentro. A primeira sala não tem limite de tentativas, mas se saírem antes de ter sucesso, terão que recomeçar tudo. Mostrando uma caixa, diz que ela será fornecida a todos e que só precisam pegar uma antes de entrar no centro de suprimentos. Se tiverem feridos, podem usar os itens de cura que possuem ou voltar para o saguão para serem curados pelos totens. Porém, rapaz, ainda tem um adendo, porque eles fizeram um acordo onde a agência de proteção não seria responsável em caso de morte, mas planejaram apoiá-los o melhor que pudessem para que isso não acontecesse. Mano, essa mina fala demais, mas finalmente termina de dizer o que queria falar e depois deseja boa sorte a todos. No mesmo instante, ela desaparece, mas logo depois alguém levanta a mão. Um rapaz dizia estar procurando alguém para ir com ele, pois seu poder é de grau fantasma primário. Enquanto isso, o protagonista observava tudo em silêncio. As pessoas já estavam começando a se reunir em grupos. Em meio àquela situação, o Seu pensa que isso é como um trabalho diário e em seguida alguém chama pelo garoto. Olhando para trás, ele percebe que era Shin.
Em seguida, ela agradece ao rapaz, perguntando se ele não tem um grupo, pois ela também não tem um. E se por acaso queria ir junto com ela, a garota chama por Seo novamente, que enquanto isso parece surpreso com algo. A Shin continua a observar o protagonista, que fica chocado com o que havia ouvido em sua mente. Uma voz em sua cabeça diz que todos teriam vivido se ele tivesse morrido. Tudo isso tinha sido por causa do garoto. Logo depois, Shin pergunta se Seo estava se sentindo bem. Porém, o garoto responde que não era nada. Mesmo assim, terá que recusar a proposta dela, porque ele se sai muito melhor sozinho. A Shin fala que entende, mas ainda assim pensou que eles estavam se dando muito bem juntos. Porém, o protagonista diz que ela vai se dar bem com outra pessoa. Nossa, velho, que cara pilantra. Ouvindo isso, a coitada da Shin permanece em silêncio, mas logo depois fala que mesmo que não pudesse formar um grupo, contaria com o rapaz, que responde que tava tudo bem. Ah, ao menos isso, né? Cena seguinte vai pra outro local. O protagonista abre uma caixa, recebendo seus itens iniciais. Pensando que é difícil conseguir itens no início e o medicamento de recuperação de vida é mais caro, mas eles ainda continuam reabastecendo os estoques. Logo depois, aquele Gojun aparece de novo, pedindo para Seo esperar. Esse cara mente demais, falando que não pode deixar o seu único camarada para trás. Seo, surpreso, se pergunta se aquilo não havia acontecido em sua vida passada, mas decide fingir que não notou. Logo depois, o Gojun pega no ombro do protagonista, pedindo para ele esperar, comentando que se as coisas continuarem assim e Seo se desenvolver dessa forma, os dois poderiam ser os protagonistas principais daquela história. Porém, o protagonista diz que se sente mais confortável assim, e Gojun pede pro rapaz não se preocupar, pois ele é diferente daqueles personagens secundários que só atrapalham, porque o Gojun na verdade é bastante forte. O Seo reflete que um protagonista típico o teria tratado como um figurante em sua vida passada e se pergunta se Gojun o confundiu achando que ele era forte. Ainda assim, não é ruim ter um companheiro forte, e Seo menciona que Shin é muito boa, mas se ficasse com ele teria azar e por isso não quer que a jovem fique ao seu lado. Contudo, isso não importa para o Gojun, porque o que acontecesse com ele não faz diferença para Seo. Assim, o protagonista aceita colaborar com o garoto. Logo depois, o Gojun se aproxima de Shin, dizendo que já vai pegar sua caixa de suprimentos. Shin em seguida começa a observar Seo. O rapaz pergunta o porquê ela tá olhando daquela maneira. Ele questiona se é porque ela não se considera uma heroína e Shin permanece em silêncio. Logo depois, Gojun avisa que conseguiu pegar sua caixa de suprimentos e pede para irem logo. Cena seguinte já vai para outro lugar. Seo e Gojun já haviam entrado no portal. Rapaz, os quatro já estão tudo conectados a 4 corredores, e em cada um desses corredores existem monstros demoníacos, armadilhas e até mesmo zonas seguras. Observando a situação, o protagonista comenta que o objetivo daquela missão é encontrar a saída, e Gojun animado diz que devem começar. O Seo se pergunta se a estrutura do local é a mesma de sua vida passada. Aí ó, já tá começando a abusar dos poderes passados. Ele conclui que deve conseguir encontrar a saída, mas logo depois Gojun comenta que estava curioso para saber o que sairia daqueles quartos. Porém, rapaz, do nada uma espada vai voando na direção do protagonista, mas é óbvio que ele consegue desviar. O Gojun fica surpreso, perguntando se aquilo é uma armadilha, pois seria algo clássico. Não apenas isso, mas ele gostava muito desse tipo de coisa. O protagonista começa a seguir em frente, deixando o Gojun para trás. O tempo se passa e os dois continuam caminhando pelo corredor. O Gojun percebe que não há armadilhas e comenta que Seo deve estar com sorte, e o protagonista responde que não é isso. Em seguida, alguns monstros aparecem e Seo pergunta se Gojun dividiu os pontos de experiência, que responde que sim, pois fez isso enquanto lia o manual. Aqueles aparentemente são esqueletos fantasmas da classe terciária insetoide. O Gojun comenta que aqueles monstros provavelmente são mais fortes que os do tutorial, afirmando que são realmente muitos, mas se reunirem forças poderão derrotá-los. Logo depois, o protagonista lança o seu golpe de chamas, e rapaz, já queima uma cambada de esqueleto. Seo diz que a entrada é pequena, então se os monstros se acumularem ali, eles não conseguirão passar direito. Sacando sua espada, o rapaz começa a saltar por cima de alguns esqueletos. Porém, o Gojun diz que não pode deixar Seo assumir toda a responsabilidade sempre, avançando contra um daqueles monstros. Observando a situação, Gojun comenta que aquilo é
realmente divertido. Depois disso, o tempo passa e Go-jun comenta que todo quarto em que entram tem uma quantidade incrível de monstros. Porém, agora ele estava ficando entediado, pois já matou mais de 100 monstros e Seo pergunta se Go-jun estava cansado. Ele responde que não são tão fortes e aprendeu a lutar com a espada apenas por precaução, caso fosse para outro mundo ou transmigrasse para um livro. Ao ouvir isso, Seo fica surpreso e Go-jun então fala que quando viu o protagonista pela primeira vez, ficou curioso sobre algo, perguntando se Seo por acaso é um regressor ou até mesmo um reencarnado. Vixe, rapaz, o cara já descobriu. Ouvindo isso, Seo permanece em silêncio, dizendo para Go-jun que se for para falar bobagens é melhor simplesmente ir embora. Irritado, o protagonista pede para pararem de perder tempo e seguirem logo em frente. O Go-jun insiste que não tá brincando, pois percebe que o protagonista é diferente, porque fica extremamente calmo e adapta-se muito rápido, não tendo medo dos monstros demoníacos. Porém, o garoto arranja uma desculpa, falando que quando era jovem via fantasmas com frequência, então tá acostumado com esse tipo de coisa. Ouvindo isso, Go-jun dá um sorriso, dizendo que também tá curioso sobre o passado de Seo. Ele pede para Seo contar mais sobre isso, mas no mesmo instante o Go-jun recebe um golpe. No mesmo instante, o chão começa a desmoronar. O protagonista fala que devem correr. O Go-jun consegue escapar do local. Olhando para trás, ele percebe o que aconteceu, se perguntando se Seo por acaso não era um personagem principal. Enquanto se afastava, Go-jun menciona que amava histórias com enredos de regressão, mas aquilo ainda assim era meio lamentável. Cena seguinte vai para Seo, que enquanto isso estava caindo. Rapidamente o rapaz saca sua espada. Rapaz, o bicho é ligeiro, meteu ela na parede, conseguindo se segurar para não cair. Aí do nada o sistema avisa que ele havia entrado em uma sala secreta. Não apenas isso, mas os monstros dali são muito fortes e cada caminho possui uma armadilha ou uma criatura para ele enfrentar. O caminho para a área normal foi ativado e caso quiser voltar, o caminho secreto será selado e o sistema pergunta se gostaria de desistir, mas é óbvio que Seo não iria aceitar, pensando que poderia ser capaz de ganhar mais estatísticas do que o esperado naquele lugar. Tudo isso foi graças a Go-jun, por ter entrado em todos os quartos com os monstros e por isso Seo precisa de uma chance para crescer sozinho. O rapaz então invoca sua magia de fogo novamente, começando a avançar contra os monstros que estão na área secreta. O garoto parece ter muita facilidade para evoluir, e enquanto isso continuava a ganhar vários pontos. O tempo passa e o sistema avisa que sua força aumentou para o estágio 4 após o protagonista usar seus pontos de status. Seo pensa que as coisas estão ficando mais fáceis à medida que aumenta seus atributos e não acreditava que conseguiu chegar àquele ponto apenas com eles. Analisando suas estatísticas, percebe que já estava no estágio 5 de resistência e que não apenas isso, como estava ficando cada vez mais forte. O rapaz reflete que queria saber o quão forte eles se tornariam, porque independentemente da estatística, todos começam a fase 1. A diferença de cada fase é o tempo e esforço que leva para atingir a próxima, e mesmo que ganhe uma quantidade de experiência, a taxa de crescimento é maior se a classe for menor. Pessoas como Go-jun, com sua classe divina, ficariam mais fortes em ritmo mais rápido, e já que Seo o acompanhou, provavelmente Go-jun estará muito mais poderoso do que antes. Mas é óbvio que dessa vez não fará diferença, porque é apenas Seo que irá ser o único a obter o bônus da primeira conclusão. E para fazer isso, ele precisa realizar algo, pois tem que terminar tudo até o final daquele dia. Olhando pra frente, nosso herói percebe um túnel, afirmando que já era a hora de enfrentar o chefe. E dá pra ver ali que é diferente do resto da área daquele lugar. Não apenas isso, como estava sentindo algo diferente de antes. Sem perder tempo, o rapaz invoca sua magia de fogo. E rapaz, do nada aparece dois chefes. Seo escondido pensa que aqueles são os generais marciais e sabe que vê-los de perto seria muito diferente. Além disso, não esperava ficar tremendo tanto ao ver aqueles monstros. Porém, ele acredita que pode derrotá-los se conseguir seguir o seu plano. Mas no mesmo instante, um dos monstros percebe o protagonista, que rapidamente consegue contra-atacar, jogando do nada um fogo azul nele. O Seo pensa que foram os monstros que o encontraram primeiro e por isso pelo menos conseguiu chamar a atenção deles. Quanto ao atributo de ouro, parece que o ataque de fogo estava funcionando muito bem, por isso ele deve conseguir ganhar algum tempo com aquele ataque, mas surpreendentemente o monstro consegue se livrar dele. O sistema avisa que ao menos que fossem derrotados ao mesmo tempo, eles continuariam a se restaurar. O protagonista em meio àquela situação conclui que lutar de frente não faz nenhum sentido. Enquanto isso, o rapaz começa a fugir, pensando que estava quase chegando na saída. No mesmo instante, o garoto para.
Porém, na verdade, ele acabou escorregando, começando a usar sua habilidade de fogo, conseguindo fazer uma lâmina que vinha na sua direção cair no chão. Ainda assim, isso não foi o suficiente, porque o outro chefe continuava a correr atrás dele. Continuando a correr, nosso herói pensa que consegue sentir o vento, começando a entrar em outro lugar. O chefe também faz a mesma coisa. Porém, o monstro não entende nada, pois várias janelas do sistema estavam aparecendo, informando que o general de artes marciais mais jovem estava se restaurando. No mesmo instante, o chefe fica surpreso com algo, e em seguida o protagonista aparece, dando um chute nele. Depois disso, o acerta por trás, o empurrando para o outro lado do calabouço. O sistema avisa que o outro general tinha sido derrotado. O garoto então cai no chão, e o sistema informa que ele ganhou pontos extras de status por derrotar um oponente mais forte que ele. O protagonista fica surpreso, pensando que tudo o que deve fazer é sair da sala do chefe, já que terminou aquela bendita fase. Porém, ainda tem uma coisa que ele gostaria de confirmar. Ele pensa que se o destino de um monstro é assumir a forma de um humano, ele deve ser capaz de roubá-lo também, começando "E acabou o vídeo, rapaziada!". Rapaz, essa obra aqui tem capítulo pra caramba, viu? Tem muita história ainda pra desenvolver. Pra ser sincero, eu não sei se tem algum outro canal fazendo essa obra, mas se quiser o parte 2, já sabe, né? Deixa aquele likezão pra nós, né? E foi isso. Valeu! Fui!